A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós estamos navegando, aprendendo sobre a nossa teologia pentecostal. Que trimestre relevante, hein? E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: vivendo o fervor espiritual. Essa lição é escrita pelo pastor Ezequias Soares. E o nosso objetivo é ajudar você a compreender essa lição para ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Ô, nota 10, deixa aí o likezinho, o teu joinha. Olha, coloca aí também nos teus comentários, hashtag Glória a Deus, afinal de contas você também dá glória a Deus com a gente. E com certeza eu quero lembrar você que você pode também se tornar um dos nossos assinantes, porque nós temos um material exclusivo para você que é professor da Escola Bíblica Dominical no nosso site Facilita EBD. Olha, você pode achar o nosso esboço dessa aula, os slides para te ajudarem durante todo esse trimestre aí. Navegue, procure. Esse material está disponível aí no link na descrição desse vídeo e eu espero que você seja edificado em Jesus. A gente está comentando também, nota 10, as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. A aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos, alguns pontos, então vamos deixar de conversa ó, e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Chegamos hoje na lição de número 9 aqui da classe dos adultos, vivendo um fervor espiritual. Nós estamos compreendendo nesse trimestre sobre a importância do entendimento da nossa teologia pentecostal. Você já percebeu que nesse trimestre estamos navegando a fundo, mergulhando um pouco mais, para entender exatamente com clareza sobre o nosso viés pentecostal. Afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui a teologia pentecostal clássica. Essa teologia pentecostal clássica, ela é trabalhada no Brasil desde 1910. Quem é que segue essa teologia pentecostal clássica? Somos nós, os assembleanos, aqueles que fazem parte da Assembleia de Deus Missão em algumas regiões do Brasil, conhecida também como Assembleia de Deus Belém. Eu espero que você seja edificado em Jesus através dessa ministração, porque o nosso olhar hoje é um olhar voltado exatamente para o fervor espiritual. Também vamos citar aqui para vocês alguns exemplos de homens de Deus que se dedicaram exatamente a viver um fervor espiritual. E o meu desejo é que você também viva esse fervor espiritual para a glória de Deus. Mas antes de tudo, nota 10, a gente precisa começar a nossa lição pelo texto bíblico. Afinal de contas, o texto bíblico traz uma orientação para a gente. Nós temos algumas bases. A primeira base que eu quero apresentar para você está na sua lição, que é o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Nós temos também a verdade prática, que é importante você ler isso em sala de aula com os teus alunos também. A verdade prática diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, ou com, que não tem diferença nessa questão aqui entre no e com, como também a vida plena no Espírito. Então, nosso objetivo é olhar para isso, ser cheio ao ponto de ser batizado, ter uma vida plena guiada pelo Espírito Santo. Temos uma base bíblica também, e a nossa base bíblica está na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. Esse é o endereço da leitura. Faça essa leitura desses versículos compassadamente com a tua igreja. Isso vai te ajudar muito na tua ministração. Gente, bom, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a importância da devoção pela palavra e oração. Olha que coisa rica que temos aqui, irmãos. Nós vamos olhar exatamente para esse ponto. O pastor Ezequias Soares procura trabalhar com a gente esse olhar pentecostal. Afinal de contas, nós cristãos pentecostais de linha clássica
Entendemos exatamente a importância de ter o coração voltado para a palavra e, ao mesmo tempo, voltado para a oração. Tanto a palavra como a oração precisam andar juntas. E isso nós defendemos na igreja, nas nossas ministrações. E quando nós olhamos para essa questão, em estar olhando para a palavra e ao mesmo tempo para a oração, entendemos que a igreja evangélica pentecostal brasileira está crescendo. Em algumas regiões do Brasil, crescendo desordenadamente. É por isso que a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre tem esse olhar para te mostrar um caminho, um prumo, um recurso, para você ter uma orientação teológica também. Como nós precisamos falar sobre a devoção, a paixão e a piedade de servir a Deus como um verdadeiro cristão pentecostal. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a devoção. Esse é o primeiro subtópico do primeiro ponto. A ideia de devoção, biblicamente, é uma ideia que traz para a gente o entendimento de ter um apego à presença de Deus. Está intimamente ligada a uma vida de oração. E nós precisamos olhar para essa ideia de devoção. Há uma referência bíblica que nós precisamos também observar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Como nós estamos precisando, nesses dias, de homens de Deus que sejam levantados por Deus, que possam liderar os rebanhos de Deus com o olhar para a devoção, para a vida de oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu texto Paixão e Piedade, chega a dizer que a piedade é consequência de uma vida devocional. E quando nós olhamos para essa questão de devoção, é olhar exatamente para esse momento com Deus. E o pentecostalismo levanta essa bandeira e ensina aos crentes em Jesus a terem uma vida devocional, uma vida de oração. Bill Hybels chegou até a escrever um texto muito interessante para aqueles que são líderes cristãos, ocupado demais para deixar de orar. A vida devocional é uma vida que nós precisamos ter e buscar para servir a Deus. Quando você olha para a Bíblia e olha também para esse entendimento pentecostal, você descobre que o cristão pentecostal tem um apego também pela palavra de Deus. Observe o texto bíblico. O Salmo 119, eu preciso também explicar isso para você, foi um salmo todo dedicado ao ensino da palavra, a louvar a Deus pela escritura, a louvar a Deus pela mensagem, a louvar a Deus pela essência da palavra de Deus. Olha que coisa linda. O crente pentecostal, ele aprende com Deus a ter uma vida devocional, uma vida de oração e uma vida também que ame a Deus pela palavra. Isso também quer dizer que nós estamos falando para vocês sobre a importância de ter uma vida devocional de oração e, ao mesmo tempo, ter uma vida devocional de leitura bíblica, de estudo da palavra. E nós também ensinamos na questão devocional a respeito do apego ao jejum. Como é importante olharmos para isso, olharmos para a importância do jejum em nossos dias. O jejum também é conhecido como a verdadeira fome de Deus. E é tão interessante nessa questão que estamos trabalhando com vocês sobre a importância devocional, é a importância de entender que a oração precisa ser uma prioridade na tua vida, no teu caminhar como crente pentecostal. A leitura bíblica precisa caminhar junto com você. E a vida de consagração para servir a Deus também vale a pena. Se estamos desejando um fervor espiritual, que é o tema da lição, viver esse fervor, nós precisamos também orar para obter esse fervor, ler a Bíblia para obter esse fervor, jejuar para obter esse fervor. É claro que isso não é visto como pagar o preço, porque o preço já foi pago no Calvário. Mas isso é visto como um exercício de santificação para servir a Deus em gratidão, para adorar ao Senhor de todo o coração. Isso é uma devoção. E quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo 15, está escrito na palavra de Deus, um texto que Paulo direciona aos irmãos da igreja de Éfeso sobre a importância de andar prudentemente, com sabedoria. Isso quer dizer, gente boa,
que o crente pentecostal em Jesus, ele lê a Bíblia, ele ora, ele age em consagração. Isso é agir em prudência. Por quê? Em primeiro lugar, nós colocamos o exercício de adorar ao Senhor. O exercício de buscar as nossas decisões a partir da decisão do Senhor. O exercício de adorar a Deus em serviço, em adoração, em gratidão. Eu espero estar contribuindo com você com isso. Vamos caminhar para entender um pouco mais sobre essas questões que vamos detalhar com você na sala de aula. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui da nossa EBD. A oração e a palavra. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. Todo crente pentecostal de raiz clássica, ele olha exatamente para esses dois fatores, sobre a importância da oração e da palavra. O próprio pastor Ezequias Soares coloca aqui, nesta lição, até mesmo a citação de um jargão evangélico, que a oração é a chave da vitória. Nós entendemos, a partir da leitura da declaração de fé das Assembleias de Deus, que a oração ela é um ato consciente da pessoa dirigir-se a Deus em conversa, em adoração, em sacrifício, em serviço, em louvor e gratidão a Deus. Oração, relacionamento. Charles Finney chegou a dizer que muitas igrejas se reúnem, mas se essas igrejas se reunirem e não orarem, o que está acontecendo ali, na realidade, é só o esqueleto de uma reunião. Mas quando essas igrejas se reúnem para orarem, o céu se move. Se uma igreja não ora, ele chegou a dizer, essa igreja está morta. Eu costumo olhar para isso e dizer, se um cristão não ora, ele está morto espiritualmente. Como precisamos voltar o nosso olhar para a oração? A oração precisa ser prioridade na tua caminhada cristã. Muitos pregadores fracassam ministerialmente porque sabem montar um sermão, sabem montar um esqueleto, sabem buscar nas pesquisas. Porém, falta-lhe oração. Falta o contato com o transcendente, falta o contato com os céus. Como nós precisamos ter o contato com os céus? Como nós precisamos ter o contato com Deus? Tem muitas pessoas que não fizeram, por exemplo, um curso teológico, são leigos, mas são ligados nos céus. Quando dobram os joelhos, o céu se abre. E isso é interessante, porque a oração nos ajuda a crescer em Deus. Charles Spurgeon chegou a dizer que todas as bibliotecas do mundo são vazias, não tem conhecimento nenhum diante do nosso momento de oração com Deus. Quando o crente ora, ele está em contato com os céus, ele tem contato com o Altíssimo. Por isso que se nós estamos defendendo a bandeira do fervor espiritual, precisamos orar. Você precisa voltar para a oração. Nem que isso lhe custe o sono. Se for necessário acordar mais cedo para ter uma vida devocional, faça isso. Ser um cristão pentecostal é servir a Deus, ter um contato direto com o Senhor. Não adianta somente abraçarmos a teologia sem a prática, sem a vida de oração, sem ter o contato com Deus. Amamos a palavra como pentecostal, mas também como pentecostais, louvamos ao Senhor pelo momento de oração. E se nós desejamos ver a manifestação de Deus nas nossas congregações, na sala de escola bíblica dominical que você ministra, se você deseja ver isso, inicialmente, antes de preparar a tua aula, prepare a tua aula de joelhos. Busque ao Senhor em oração. A oração é fundamental para a vida devocional de um crente pentecostal. Lucas capítulo 3, versículo 21. Próprio Jesus, o próprio Senhor tinha o hábito de orar. Jesus orava. Quando você olha para a Bíblia também, você encontra outros exemplos. Na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, Paulo orienta a igreja a orar sem cessar. Ele está dizendo para os irmãos, para a comunidade da fé, está ligada com o alto, está ligada com o Altíssimo. E essa ideia de orar sem cessar é orar em conjunto. Os irmãos compartilhando orações, estando juntos em todo momento. E nós, como cristãos pentecostais, acreditamos piamente que a oração move a mão do Onipotente.
move a mão de Deus. Nós acreditamos e defendemos que esse Deus, ele não é somente transcendente, mas ao mesmo tempo é imanente. Ele está atento ao teu clamor, ele está atento à tua oração. É isso que nós defendemos, que se nós orarmos, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus trabalha, ele em breve virá. Se nós orarmos, buscando uma vida de santificação, uma vida de fervor, seremos cheios da presença de Deus. Quando estudamos a história do pentecostalismo, descobrimos, entendendo sobre a questão dos cultos, que antes do culto de doutrina, conhecido também como culto de ensino da palavra, acontecia no pentecostalismo clássico um culto chamado de culto de oração ou apelidado de culto da espera, como eu já expliquei para você aqui em lições passadas. Esse culto tinha um objetivo apenas de buscar o Espírito Santo, de esperar a resposta do alto. Como nós precisamos voltar para essas práticas, voltar para a prática da oração, voltar para essa busca. A oração é fundamental. Quando a igreja ora, nós acreditamos que o céu se move, o inferno treme. Quando o crente ora, Deus traz respostas. Todavia, precisamos trabalhar isso seriamente. Aquele que é preguiçoso, aquele que tem essa vida preguiçosa e uma vida voltada para a mornidão, ele não consegue orar. Essa é uma realidade. Tem muitos cristãos que estão dentro do pentecostalismo que não oram. E o objetivo de levantar esse tema em sala de aula é demonstrar a importância do fervor. Se queremos poder do alto, precisamos dobrar os joelhos. Se queremos ver a mão do Onipotente se movendo, precisamos buscar a presença de Deus. O crente pentecostal, ele ora e ama ao mesmo tempo a palavra. Ama ao mesmo tempo a Bíblia. Ele ora e lê a Bíblia. Isso é vida devocional. A leitura bíblica é rica e ela te ajuda ainda por cima a orar. Avançando, eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O viver sabiamente. Efésios capítulo 5, versículo 15. Viver como sábio. Aquele que é crente pentecostal em Jesus, ele tem a vida devocional. E essa vida devocional é guiada com a sabedoria do alto. O Ezequias Soares destaca para a gente que no Novo Testamento encontramos também diversas terminologias para essa prática de não ter uma vida sábia em servir a Deus. A Bíblia cita como nécios, loucos, imprudentes. Observe esses alertas. Quando você não tem uma vida devocional, quando você não tem a prática da oração, quando você não tem a busca pela Bíblia, pela direção de Deus, você é comparado com uma pessoa insensata. Como está escrito no versículo 17 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Paulo faz questão de trabalhar isso. E nós entendemos muito bem sobre a importância de defender essa bandeira no pentecostalismo. O pentecostalismo clássico, ele defende exatamente a importância de ter uma vida sábia, uma vida com prudência, uma vida que sirva a Deus, uma vida íntegra, que adore ao Senhor. Muitas pessoas ministram a palavra de Deus, pregam, mas infelizmente não têm uma vida de oração. E aqui nós estamos dizendo para você que antes de se levantar para falar às pessoas, de ensinar a palavra de Deus na escola bíblica dominical, é necessário que você dobre os teus joelhos diante do Altíssimo. Se coloque de joelhos diante de Deus. Às vezes você pode até levantar um questionamento. Por que a minha classe não cresce? Por que os meus irmãos não se animam para estar aprendendo da palavra de Deus? Às vezes você precisa orar. Você precisa voltar o teu coração para a presença do Senhor. Viva aquilo que você está ensinando. Dobre os teus joelhos diante de Deus. Muitas pessoas falam de corações vazios, mas se o seu coração estiver cheio do fogo da oração, cheio do fogo da presença de Deus, que você tanto defende nesse pentecostalismo, as pessoas de Deus vão levantar mais cedo para ter o prazer de ouvir Deus falar através dos teus lábios. Muitos pregadores creem na eficácia da oração, mas infelizmente não oram.
Muitos professores acreditam na eficácia da oração, na eficácia do fervor, de tudo isso que eu estou dizendo para você, mas não estão orando. Deus hoje está falando com você, através dessa videoaula, que você precisa orar. Se coloque de joelhos diante de Deus, porque Deus tem uma obra tremenda para realizar através de você. Quando você olha, por exemplo, para o texto do Orlando Boyer, você encontra exemplos de homens de Deus que se dedicaram à prática da oração. Viveram um verdadeiro avivamento, como o exemplo do Charles Finney. Charles Finney, ele tinha uma profissão, ele era advogado. Em sua escrivaninha, ele colocava a palavra de Deus, mas todas as vezes que chegava um cliente ou alguém se aproximava dele para ser atendido, com vergonha ele colocava outros livros por cima da palavra, com o objetivo de esconder a sua prática cristã devocional. Certo dia ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. Ele resolveu então não ter mais vergonha daquilo e resolveu se dedicar às segundas e terças-feiras à prática da oração, a orar primeiro, a decidir ter um relacionamento com Deus. E Deus usou aquele homem para ser um grande instrumento da fé, ao ponto de ganhar milhares de pessoas para Cristo. Deus tem um trabalhar desse com você. Se dedique à prática da oração. Isso é lindo. Nós encontramos exemplos de heróis da fé. O Orlando Boyer destaca isso em seu texto. É muito importante olharmos para essas questões, a prática da oração e a leitura da palavra. Avançando, vamos então, gente boa, para o quarto subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Remindo o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 17. Essa ideia de remir o tempo, originalmente falando, na tradução grega para o português, traz essa ideia de comprar de novo, de aproveitar as oportunidades, de exercer aquilo que você pode fazer para exercer o melhor para a glória de Deus. Nesse sentido bíblico, nessa interpretação que estamos tirando do texto do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios. Quando você olha para essa prática do pentecostalismo, os crentes pentecostais sempre ensinaram que você pode orar em qualquer momento, que você pode orar no teu trabalho, que você pode orar na tua casa, que você pode buscar a presença de Deus onde você estiver. Onde você estiver, para aproveitar cada momento para estar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 15, que está apresentado até na lição, essa ideia de tempo, traz esse sentido de aproveitar cada oportunidade que temos para estar com Deus, buscando a presença do Altíssimo. E é importante olhar para isso. O crente pentecostal que busca viver uma vida com relacionamento com o Espírito Santo, ele aproveita cada oportunidade para orar, para buscar a presença de Deus. Hoje em dia, você encontra vários cursos na internet, vários vídeos aqui no YouTube, sobre práticas, sobre métodos de crescimento da igreja. E eu quero dizer para você que o melhor método está na oração. Quando buscamos a Deus em oração, Deus abre as portas do céu. Quando a igreja cessa de orar, a igreja deixa de crescer. Quando a igreja ora, ela cresce. Quando você se envolve em oração, você cresce, aproveitando cada momento da sua vida. Orlando Boyer chega a dizer que Jonathan Edwards, um grande avivalista, dedicava sua vida em oração. Antes de subir no altar para ministrar a palavra de Deus, ele procurava aproveitar cada momento que tinha para estar diante de Deus de joelhos antes de pregar a palavra. Muitos historiadores chegam a dizer que ele se dedicava à oração, ao ponto de dedicar, às vezes, 13 horas por dia para buscar a Deus em oração, para dedicar o seu coração antes de falar de Deus para as pessoas. Como isso demonstra a importância de orar. Às vezes nos preocupamos com métodos, com práticas na hora de ministrar, mas precisamos voltar para a prática da oração. A oração é fundamental. Colossenses 4:5, a gente entende que nós precisamos conhecer Jesus diariamente. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, e não podemos abrir mão da prática da oração. O que mais o inimigo tem feito nesses dias, e é uma estratégia do diabo,
é exatamente ocupar você, te distrair com as suas atividades, com tudo aquilo que você precisa resolver. A oração não pode ser colocada em último lugar, quando lhe sobra tempo para orar. A oração precisa estar em primeiro lugar na tua agenda. Ela precisa iniciar o teu dia. Ela precisa ser prioridade na tua caminhada. Você precisa colocar a oração em primeiro lugar, porque a oração vai te ajudar a ter um contato com Deus. Como essa lição nos ajuda a olhar para esse fervor espiritual. Você olha para os avivamentos na história. Todos os avivamentos são acompanhados da oração. A oração é fundamental. Se queremos viver um fervor espiritual, precisamos orar. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Eu espero que Deus esteja falando com você. E o segundo ponto procura trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A importância em manter-se cheio do Espírito. Como é importante entendermos essa questão. Nessa visão de manter-se cheio do Espírito, vamos entender também a compreensão da visão de Paulo. Paulo falava para os irmãos da igreja de Éfeso sobre a importância de ser cheio do Espírito. O pentecostalismo sempre defendeu essa bandeira também, a bandeira de ser cheio do Espírito Santo, ser envolvido pela presença de Deus. É necessário também levarmos em consideração algo que nós já ensinamos aqui. Você já sabe muito bem que quando você aceita Jesus, você é morada do Espírito Santo. Isso quer dizer que ele passa a habitar em você. Ele pode te dar sonhos, pode tocar você, pode falar contigo, pode te dar interpretações espirituais, pode ministrar o teu coração, afinal de contas ele trabalha como ele quer. E na visão pentecostal também defendemos a questão do batismo com o Espírito Santo. O batismo para a gente é algo que nos leva a uma santificação. E a evidência do batismo é externa. Ela é o falar em línguas espirituais, como já descrevemos para vocês. E também entendemos muito bem nessa questão de ser cheio, que você também é cheio do Espírito Santo quando você demonstra as qualidades do fruto do Espírito. Ou seja, gente boa, aceitou a Cristo, congrega, serve a Deus, você já demonstra automaticamente as qualidades do fruto do Espírito que vão sendo lapidadas em você, dadas pelo Espírito de Deus a você. E você também pode manifestar os dons espirituais a partir da perspectiva do batismo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. E não vos embriagueis com o vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18, parte A. Esse é o primeiro subtópico. Essa ideia da não embriaguez com vinho é apresentada também na Septuaginta pela seguinte tradução: não olheis para o vinho, trazendo o sentido de uma vida guiada pela devassidão. É claro que nós entendemos no contexto histórico da Bíblia, da cidade de Éfeso, que existia também a adoração ao deus Baco, o deus da bebida, aonde algumas pessoas tinham aceitado a Jesus, congregado, servido a Deus, e ao mesmo tempo estavam querendo continuar com as práticas ao culto ao deus Baco. É por isso que Paulão, como pastor da igreja, está discipulando o povo, está dizendo: olha, não vos embriagueis, essa prática não serve mais para vocês. Agora vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Na visão pentecostal, como nós defendemos, nós entendemos que a partir do momento que você aceita o Cristo, como eu já comecei a dizer para você, você é morada do Espírito Santo. Então, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, Deus pode dar a você o fruto do Espírito, com essas qualidades, lapidando você, trabalhando o teu caráter, demonstrando que você agora tem uma vida não guiada pela devassidão, pelas coisas mundanas, mas guiada pela presença de Deus. O movimento pentecostal sempre defendeu uma vida de santificação, sempre defendeu uma vida santa para servir a Deus. Se nós queremos um fervor espiritual, a santificação faz parte do movimento pentecostal nessa prática de fervor. E entendendo essa questão, compreendemos que a piedade é uma consequência de uma vida santa, de uma prática devocional. Ou seja, o crente pentecostal precisa ter uma vida em piedade, ao invés de ter uma vida que leve
a práticas mundanas. É claro que a piedade, ela não é uma disciplina a ser imitada, mas a piedade é uma prática que nasce em você, que você precisa pedir de Deus. É algo gerado de dentro para fora do teu coração. Você, em intimidade com o Espírito Santo, passa a viver uma vida santa, em piedade para servir a Deus. Existe um texto tão interessante do Jay Parker que traz exatamente a visão dos puritanos, de homens de Deus que se dedicaram à presença de Deus. Esse texto traz o seguinte título: Entre os gigantes de Deus. Quando você tem uma vida voltada para a piedade, para a pureza, para a busca da presença de Deus, você se torna um gigante diante desse mundo. Você não é guiado pelos costumes mundanos, mas pela presença de Deus. E a vida do ministro do Evangelho, do professor da escola bíblica dominical, a sua vida, gente boa, ela reflete exatamente aquilo que você está fazendo. Ou seja, se você está falando sobre santificação, os alunos vão olhar se você se santifica. Se você está ensinando sobre oração, os alunos vão observar se você está orando. Observe, a vida do pregador, a vida do professor está intimamente ligada com a sua fala. Por isso, procure ter uma vida em paixão pela piedade. Avançando, vamos então agora para o segundo subtópico que procura trabalhar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, parte B. Observe como o texto bíblico traz para a gente essa visão. A visão de ser cheio do Espírito Santo. O pentecostalismo sempre levantou essa bandeira. A bandeira de ser cheio do Espírito Santo. De ter uma vida santa. Quando você lê João capítulo 20, versículo 22, você encontra uma passagem tão interessante que descreve que a ação do Espírito Santo nunca foi parada, nunca foi estática, que ele já agia na vida dos discípulos antes deles experimentarem o dia de Pentecostes, falarem em línguas. É aquilo que eu estou dizendo para você. Você, em Jesus, aceitando a Cristo verdadeiramente, já é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo toca em você, ele trabalha em você, ele gera o fruto em você. E é importante levarmos isso em consideração, que há uma distinção entre essa questão de ser tocado pelo Espírito Santo e ser cheio, batizado com o Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo está colocando aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós precisamos deixar claro isso para você aqui em sala de aula, que o pentecostalismo defende que todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, glória a Jesus, tem o Espírito Santo. Ele mora no coração, ele trabalha em você, ele gera em você o fruto. Porém, quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo 18, nós estamos entendendo agora que o batismo é visto como esse transbordar da presença, como essa piedade, como essa santificação sendo trabalhada em nossos corações. Isso é diferente. E aqui a gente precisa explicar para você. Por exemplo, alguns irmãos tradicionais, eles defendem, e é importante também termos esse entendimento, essa distinção, respeitando também os nossos irmãos tradicionais, que em seu entendimento, o batismo com o Espírito Santo é visto na conversão. Quando a pessoa aceita Jesus, no entendimento tradicional, ele já é batizado com o Espírito Santo. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que quando você aceita o Cristo, você é a habitação do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Ele mora em você. Ele gera em você o fruto. Ele trabalha em você. É por isso que você pode ser tocado, você pode sentir a presença, você pode ter entendimentos espirituais, tá? E a gente compreende à luz da visão pentecostal hermenêutica da tradução do texto, na leitura do texto, que há uma distinção. Que o batismo com o Espírito Santo para a gente é uma distinção da conversão. É diferente da conversão, também gerado por uma vida de santificação, por um fervor, pela busca da presença de Deus. Eu espero estar contribuindo com você nessa questão, tá? Vamos avançar então para o nosso terceiro subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD.
para a gente não confundir com o batismo com o Espírito Santo. O pastor Ezequiel Soares, nesse terceiro subtópico, deixa isso claro. Nós não podemos confundir com o batismo com o Espírito Santo, que já foi explicado na lição de número 3. Primeiro, eu preciso recapitular com você. Você aceitando Jesus, você já é morada do Espírito Santo, como a gente acabou de dizer para você. O batismo é resultado de uma santificação. É um processo que é trabalhado em você, como nós já vimos em algumas passagens bíblicas. Porém, quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo 18, nós temos um entendimento que o crente aqui, ele já é batizado com o Espírito Santo, já foi tocado por Deus, já falou em línguas. Porém, Paulo agora está falando sobre uma experiência ainda maior, conhecida como plenitude do Espírito. É a pessoa que é tomada exatamente pela presença do Espírito de Deus. Vamos observar algumas passagens bíblicas. Atos capítulo 4, versículo 8. A passagem bíblica faz questão de dizer, lá no capítulo 4, que Pedro foi cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, para pregar ao povo de Deus. Observe, ele foi batizado no capítulo 2. Ele falou em línguas no 2. Eu estou me referindo aqui ao capítulo 4. Ele está sendo tomado. Ou seja, já é alguém que já foi batizado e agora está sendo envolvido pela presença de Deus. Atos 13, 9. Está dizendo o texto bíblico para a gente lá em Atos que Saulo, ou seja, Paulo, foi tomado, envolvido pela presença de Deus. Aqui nós estamos compreendendo sobre a ação do Espírito Santo, esse envolvimento poderoso que pode envolver você. Nós chamamos essa ação do Espírito Santo no pentecostalismo também de unção de Deus, de graça de Deus, de envolvimento dos céus. Isso quer dizer que o cristão pentecostal está tão sensível à voz de Deus, tão sensível à ação do Espírito Santo, que ele é dominado pelo Espírito Santo para exercer a obra de Deus, para fazer algo em nome de Deus. A minha oração é que você também seja cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, para ministrar essa aula com unção na vida dos teus alunos, ao ponto deles saírem impactados pela presença de Deus e quererem se envolver com o Espírito Santo, porque Deus vai te usar poderosamente. Sem a unção e a ação do Espírito Santo, as nossas ministrações, as nossas aulas de escola bíblica dominical se tornam vazias. Mas com a ação do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, você pode se tornar um instrumento de Deus. O conhecimento bíblico, teológico é importante. Como nós precisamos buscar isso? Rick Hernandes chega a dizer que nós precisamos ser pentecostais de coração e mente. Porém, gente boa, não é suficiente. Como nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Eu preciso disso na minha vida. Você também precisa. Nós precisamos dessa ação, dessa unção poderosa. E a unção sempre vem através de uma vida de oração, através de uma vida fervorosa. Busque a Deus de todo o teu coração. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, tá? Se Deus está falando contigo, comenta aí. Vamos então, gente boa, para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Vigilantes contra a frieza espiritual. Esse é o terceiro ponto da nossa lição que o pastor Ezequiel Soares coloca exatamente sobre a importância de se tornar vigilante contra a frieza espiritual no teu coração. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui nesse terceiro ponto. O testemunho transbordante. Leia Efésios capítulo 5, versículo 19 agora. Quando você olha para o texto bíblico, você percebe que quando nós colocamos a nossa vida voltada para a ação do Espírito Santo em nós, nós adoramos a Deus, nós falamos da palavra, mas nós buscamos também a Deus em oração. Nós louvamos a Deus em salmos, em adoração. Isso aqui fala exatamente de um culto de louvor a Deus. Quando nós olhamos para isso, também entendemos que é necessário ter em nossos dias uma revitalização espiritual. É por isso que essa lição fala sobre esse fervor espiritual. A liderança da igreja precisa ser revitalizada, fervorosa. Os professores da escola bíblica precisam ser revitalizados, fervorosos.
como nós estamos vivendo uma crise assoladora em nossos dias. As pessoas não estão voltando o seu coração para a oração. As pessoas estão esquecendo dessa questão. Como nós precisamos orar. Quando você olha exatamente sobre a importância de adorar a Deus com cânticos espirituais, Paulo escreve uma canção tão linda em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, olhando para a humildade do Cristo. O Cristo que não teve usurpação em ser igual a Deus, mas foi submisso até a morte de cruz. Que cântico maravilhoso! Isso também nos traz uma reflexão, como nós precisamos também parar para meditar nas letras das canções que estamos cantando em nossas igrejas. Tem muitos hinos antibíblicos, tem muitos hinos que não têm nenhuma visão teológica, mas sim financeira, nenhuma visão de piedade e adoração a Deus. Não apontam para o Cristo, mas apontam para as pessoas, para o coração humano. São hinos mundanos que estão entrando nas nossas denominações. Precisamos defender a bandeira pentecostal, a bandeira bíblica, a palavra de Deus. Precisamos cantar hinos que apontem para o Cristo, que demonstrem o Cristo, que demonstrem o fervor espiritual, que demonstrem a nossa necessidade de adoração a Deus, que glorifiquem ao Senhor. E a revitalização da igreja, dos nossos ministérios de louvor, dos grupos de jovens, de senhores e senhoras, da escola bíblica dominical, só acontece através da oração. Se nós somos pentecostais, precisamos levantar essa bandeira, a bandeira da oração. Levante essa bandeira na tua igreja, meu irmão. Levante essa bandeira, minha irmã, na tua igreja, na tua congregação. Ore, volte para a oração. Igrejas secas morrem. Pessoas secas que não têm envolvimento com oração estão mortas. Nós precisamos resgatar, revitalizar a visão do alto, a visão do céu, a visão da dependência de Deus em nossos cultos. Se queremos um fervor, precisamos levantar essa bandeira. O segundo subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: dar graça em tudo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Esse é o segundo subtópico do terceiro ponto. Essa deve ser a marca de todo cristão. Ser grato a Deus, dependente a Deus, voltado para o olhar do alto. Nós precisamos ser gratos a Deus. Necessitamos de um avivamento, mas precisamos também conhecer a Jesus. A cura da igreja brasileira começa conhecendo a Jesus, a ação do Espírito Santo, a ação da palavra de Deus, da unção de Deus através de nós. Jesus vem ao encontro do seu rebanho perdido. Jesus vem ao encontro da sua igreja, ao teu encontro. Oh, gente boa, se você está frio na fé, Jesus também vem ao teu encontro. Você é ovelha de Cristo. Ele trabalha na igreja. Ele traz paz na intranquilidade. Ele te traz a verdadeira paz. Ele trabalha em você através do Espírito Santo. Ele te dá alegria na tristeza. Ele opera no teu coração através da unção do Espírito Santo. Efésios 5:20. É Ele que nos dá uma verdadeira alegria através da unção do Espírito Santo em nós. Se está te faltando alegria, busca de Deus, porque Ele tem isso para você. Ele te dá a verdadeira gratidão. Como nós precisamos ter um coração grato? O Ezequiel Soares cita aqui diversas passagens sobre a verdadeira alegria dos céus. A alegria de gratidão, como por exemplo, Mateus 28:19. Nós precisamos ser gratos a Deus. Ele também cita para a gente 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. Faça essa leitura em sala de aula. Finalizando, gente boa, a nossa lição de hoje, o terceiro e último subtópico dessa lição trata sobre o seguinte assunto: a sujeição. Efésios capítulo 5, versículo 21. Precisamos ser submissos à voz de Deus. O quebrantamento e a humildade precisam estar presentes na nossa vida diária. O cristão pentecostal defende isso, sobre a importância de ter uma vida quebrantada em Jesus. Precisamos sim buscar o poder do Espírito Santo. Esse poder que nos traz exatamente essa essência de estarmos juntos com Deus. Pois esse Espírito Santo trabalha em nós.
identificando em nós que Jesus é o Filho de Deus, identificando em nós que Jesus pode sim nos regenerar através da sua ação, demonstrando em nós que ele promove a verdadeira oração, a verdadeira adoração, o verdadeiro serviço, restaurando em nós o verdadeiro fervor pela vocação. Essa vocação que é prioridade em nosso coração. Essa vocação que precisa arder na nossa alma. A vocação de servir a Deus nessa sujeição, de servir ao Senhor de todo o nosso coração. De observar os nossos pastores e obedecer os nossos pastores. De honrar os nossos líderes, porque nós estamos servindo ao Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Como o próprio Pedro disse, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Gente boa, eu espero ter contribuído com você nessa aula de hoje. Que lição rica! Eu espero que você seja tocado por Jesus, como estamos fazendo em todas as nossas ministrações. Nós estamos também apresentando para você as nossas dicas de leitura, de texto que utilizamos aqui, que citamos para você em sala de aula. Um texto que eu quero indicar para você que vale a pena você ter em mãos, até mesmo para você ler com os teus alunos. É esse texto aqui do Rick Nanes, Pentecostal de Coração e Mente. Esse material vai te ajudar muito sobre essa questão de ser pentecostal e a busca pelo intelecto também e a vida de oração. Outro texto que eu quero indicar para você que citei em sala de aula é do D.A. Packer, Entre os Gigantes de Deus, a visão puritana da vida cristã. Esse material é espetacular e pode ajudar também. Outro material também que pode te ajudar, que citamos aqui, é o texto Heróis da Fé, do Orlando Boyer, da editora CPAD. Esse material é espetacular, te ajuda muito a crescer em Jesus. Outro texto que citamos aqui, Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes, pode te ajudar também nessa ministração. E outro texto, Paixão e Piedade, do Hernandes Dias Lopes, que também pode te ajudar muito sobre essa questão do fervor espiritual. Olha, gente boa, eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Jesus cura hoje. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.